Fala, meus investidores, Moisés na área. Vamos reagir hoje a um vídeo do canal Débora V. Rosa, que vai falar sobre o endividamento dela. Comprei mais de 20 mil reais em roupas e me endividei no cartão de crédito. Assunto de consumismo. Consumismo, na maior parte, leva você a lugares que é difícil você voltar. Então, antes do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo qual foi a sua maior dívida que você já fez, ou se você já tem, se você tem ainda uma dívida, comenta aqui embaixo que eu gostaria muito de ver e de poder ajudar. Roda a vinheta. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como que eu me endividei comprando roupas. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou compartilhar como que foi esse processo de endividamento, parte 2. Quero ressaltar nesse vídeo os pontos que me levaram a me tornar consumista, qual foi o caminho que eu percorri, né? Quais foram as emoções, o que estava por trás de tudo aquilo que me fez tornar-se aquela pessoa consumista em excesso. Quando eu falo consumista em excesso, realmente não tinha controle do que eu comprava. Tudo eu achava bonito e eu não conseguia sair sem voltar com uma sacola. Começou a se tornar um problema, uma doença, quando eu comprava e ao chegar em casa eu me arrependia e muitas vezes eu chorava. Parece besteira. As pessoas falam, é normal se endividar, é normal a gente, né? A maior parte, quando a pessoa vira consumismo, começa pelas roupas mesmo. As roupas são os principais casos que a pessoa fica viciada de comprar. Dar passos errados na vida, concordo plenamente com vocês, mas infelizmente com essa mídia ditando, né, moda, o que vestir, o que é bonito, e a gente tem um poder de compra e facilidade de compra que nós não tínhamos antigamente. Então quando eu me endividei, eu não tinha essa facilidade de compra, a gente não tinha tantos sites para compra, a gente não utilizava a internet para fazer compra, era muito raro alguém comprar pela internet. Antigamente não existia a internet como existe hoje, né? Ponto forte, não tinha sites, não tinha aplicativos de roupas. Então, realmente, antigamente você tinha que ir na loja para conseguir comprar algo. Hoje em dia é muito mais fácil. Só com um clique aqui, ó, no celular, o seu produto já chega em casa em um dia, 2 dias. É muito mais rápido. Internet. Então eram coisas que eu tinha que ir realmente ao estabelecimento físico para comprar algo. E mesmo assim eu consegui realmente me tornar uma consumista excessiva e me endividar só comprando roupas. Comecei a trabalhar nova, aos 9 anos eu já trabalhava, mas cuidando de crianças e tal. Passei uma infância, né, realmente tendo apenas o básico, aquilo que era realmente extrema necessidade, né? Minha mãe não tinha condições de dar o que a gente queria, comprava realmente a gente o que dava. Acredito que, né, boa parte das pessoas tenham vivenciado uma infância dessa forma, igual a minha, tendo realmente só o básico e aquilo que realmente estava ao alcance e não era grande coisa. Eu fui crescendo, eu sempre fui uma pessoa muito ligada ao visual, sempre gostei muito do que é bonito, dessa questão de moda. Eu identifiquei essa tendência de gostar das coisas bonitas quando eu começava a ver as pessoas usando e eu comecei a entender que aquilo não fazia parte da minha realidade. A moda também influencia muitas pessoas. Tipo, ela se influencia de tal maneira que você compra coisas que você não precisa e não tem dinheiro para comprar aquilo, né? Para se enquadrar na moda. Então, a moda é muito responsável pelo consumismo de verdade. Eu não podia usar aquilo que as pessoas usavam. Então, de certa forma, eu fui crescendo com um desejo de ter, de adquirir, de comprar aquilo que eu achava bonito e que naquele momento, parte da minha infância e da minha adolescência, eu não pude ter. Primeiro emprego meu registrado, eu já comecei a brilhar os olhos. Então, eu não tinha cartão de crédito. Então, qual que era o meu sistema financeiro? Qual que era o controle financeiro que eu adquiri no meu primeiro emprego? Nenhum. Porque eu recebia, dava parte, a gente sempre dividia com a minha mãe, né, as finanças da casa, né, as contas que nós tínhamos no mês. Depois que eu pegava, dava a parte lá que tinha que dar para casa para ajudar a minha mãe, essa outra parte eu descia pro centro da cidade, gente, ó, e gastava. Quando não via o fim do dinheiro, eu não parava. Até então eu achava aquilo normal, porque era o fato de eu nunca ter tido
Então eu acredito que por trás, né, essa desculpa, essa questão de eu nunca pude ter, me auxiliava a comprar realmente dessa forma descontrolada. Realmente. Daí você tira. Enquanto você não aprender antes de ter, quando você ter, você não vai aprender. É a mesma coisa. Pessoas que querem investir, mas falam que tem pouco dinheiro. Bom, você tem que começar com pouco dinheiro, para que quando você tem muito, você também conseguir. Tá entendendo? Então é aquela coisa, para você se tornar algo, primeiro você tem que ir construindo, e não quando você chegar lá. Tá entendendo? Hoje você pode investir 10, 20, 30 reais, mas lá na frente você vai conseguir investir muito mais. Então não espere conseguir investir 200, 500, R$ 1.000 para poder investir. Comece o que você tem hoje, beleza? Então é isso. Pegava o meu salário e aí descia no centro da cidade, gastava, voltava sem brincadeira, em média na época com uns R$ 20 para terminar de passar o mês, para vocês terem a noção, né, do quanto que eu realmente gastava o dinheiro e não pensava se ia precisar. Para mim, dinheiro era para comprar coisa. Essa era a definição de dinheiro pra mim. Depois que a gente vai fazendo compras, você vai sempre nas mesmas lojas centrais, essas lojas que tem filiais em todo o Brasil, principalmente, Riachuelo, né, ou essas Renner, essas Marisas da vida, elas começaram a me oferecer cartão da loja. Então eu era uma jovem, não tinha restrição no nome, não tinha histórico nenhum, porque realmente, né, eu comecei a lidar com as finanças do meu primeiro emprego, então liberaram cartões de crédito. E foi aí que eu comecei realmente a gastar mais ainda. Por quê? Realmente. Uma vez quando eu fui na Riachuelo, pediram para fazer também o cartão. Só que, quando fizeram o cartão, liberou R$ 420. Mas não com a bandeirinha, mas só para gastar na loja, tá entendendo? Então eu não gostei tanto assim não. Eu gostaria que fosse com bandeira, né? Que poderia não só gastar na loja, mas também em outros lugares. Mas no caso, não foi. E o cartão nem chegou na minha casa, então não uso mais. E quando a gente recebe um X, você sabe que só tem aquilo para gastar. Porém, o cartão de crédito, ele nos dá essa possibilidade, essa falsa liberdade de termos dinheiro para comprar, quando na verdade, né? Se você recebe um salário mínimo e você tem um cartão de R$ 3.000, não é o seu salário mínimo mais R$ 3.000, que é o seu salário todo. O seu salário é só o salário mínimo. Os 3.000 que você tem no cartão não é seu, é um empréstimo. No final do mês você vai ter que pagar. Então, cartão de crédito não acrescenta no salário. Você tem que ter essa noção. Não é dinheiro, isso é apenas um crédito e lá no meu pagamento eu vou ter que pagar. Então comecei a fazer cartões de todas as lojas possíveis da cidade. E se não bastasse essa questão de eu já estar tendo crédito e gastando, né, através dos cartões, eu comecei a gastar. Então pegava o meu salário, eu gastava o dinheiro físico e também fazia parcelas nos respectivos cartões de crédito. As coisas começaram a ficar um pouquinho mais agravantes depois que eu comecei a namorar. Né? Por exemplo, você gasta seu dinheiro todinho que você recebe e também gasta seu dinheiro, o seu crédito todinho que tem no cartão. Poxa, aí é pra ficar com o nome sujo de com força, né? Porque eu comecei a ter acesso a rodas de amigos, pessoas, né? Vi outras meninas bem vestidas, queria me vestir igual. Então, assim, eu já tava ali gastando o que eu não tinha, mas ver outras pessoas vestindo sempre coisas bonitas nos finais de semana. Gostava muito, né, de festas sertanejas. Então, assim, comecei a querer comprar botas, calças, tudo que eu vi aquelas meninas usando, eu comecei a querer usar. Lembrando que, né, na época, o que eu recebia era um salário. A influência vai te influenciar também. Por exemplo, ela já estava ruim financeiramente, gastando todos os salários e também torrando o cartão de crédito. Aí começou a namorar, agora está conhecendo outras pessoas, outras meninas, e assim vai ser influenciada pelo estilo de roupa das meninas que ela está conhecendo. E assim vai agravando tudo ainda mais um pouco. A influência vai te influenciar, mano. Me diz com quem tu andas, que eu direi com quem tu és.
Um ditado muito certo. Mínimo, mas o fato de conviver com esse tipo de pessoas me motivava e me gerava ainda mais desejo de comprar aquilo que aquelas pessoas estavam usando. E aí foi só ladeira abaixo. Depois de um tempo tendo esses créditos dessas lojas, comecei a receber ofertas para cartões de crédito dessas bandeiras maiores, Visa, Mastercard. E aí começaram todo mundo a me liberar cartão e eu pegando todos os cartões que me eram liberados. Eita, festa. Super feliz, porque eu falava, olha só, né, eu tenho esse poder de compra. Nossa, não iriam liberar se eu não tivesse poder de compra. Só que isso é tudo ilusão. Tá liberando cartão de crédito, ó, à vontade, mas não é porque não é poder de compra que você está adquirindo, é mais dívida que você está adquirindo para você. Mero engano. Hoje eu entendo que os bancos, eles querem nos endividar completamente, porque eles nos geram créditos que a gente não tem como gastar aquilo. Não sei vocês, mas eu já recebi limites de cartões de crédito totalmente fora do meu salário. Eu tinha cartão de crédito de 20 mil reais e eu recebi um salário mínimo. 20 mil reais. Então tentem encaixar. Eu acho que não é para todos. Não sei se tem algumas pessoas que é selecionada, mas, cara, uma pessoa que recebe um salário mínimo, como ela falou, e o banco liberar 20 mil reais, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Hoje em dia dá para você comprar uma moto, a básica, uma Pop, se tiver com esse cartão de 20 mil reais, pessoal. É muito dinheiro. Já não tem lógica isso. Eu tinha esse crédito, eu tinha esse score para esse tipo de crédito, eu tinha uma renda para esse tipo de crédito? Não tinha. Mas, né, como o banco ele quer que realmente a gente comece a utilizar dinheiro emprestado, comecei a pegar os cartões de todas as bandeiras possíveis que me eram oferecidas. Comecei a trabalhar numa loja de shopping. E aí, gente do céu, aí foi realmente, digamos assim, o meu fim. Por quê? Porque no shopping a gente tem contato com meros trabalhadores que trabalham em lojas de grife, mas acabavam utilizando aquelas roupas. Então, assim, são pessoas que, por trabalhar ali, eram influenciados a utilizar aquelas grifes que somente os clientes tinham acesso. E eu caí nessa rede também. Então, eu comecei a realmente idealizar, a gostar muito de grifes, muito de marcas, querer ter aquilo. E aí, quando entravam em liquidação, porque eu trabalhava... A maioria das pessoas usa roupa de grife. Por exemplo, algumas marcas são Silhouette, Ciclone, Lacoste e várias outras. É a carga, principalmente nas favelas, que essa roupa, essa grife é muito mais forte. Então pega muito os pobres. E como eu tô falando que trabalha no shopping, é que o shopping influencia demais, né? Já ali no shopping, então entrava uma loja de grife em liquidação, por exemplo, um sapato de 600 reais, que, né, pra gente é totalmente assim, fora da nossa realidade, entrava em promoção por 300, eu ia lá e parcelava esses 300 no cartão. E aí, sucessivamente, tirando as saídas, né, noturnas, tirando as roupas de todo final de semana, eu queria uma roupa nova. Então, a hora que eu vi, eu tava comprando desenfreada e realmente sem controle algum. Com a minha ignorância da época, eu não parava para pensar que os cartões de crédito, eles teriam que ser pagos com a minha renda fixa, porque eu comecei a comprometer minha renda fixa, né, com os cartões de crédito e os extras, que era realmente sair para comer, sair para beber. Então, enfim, gente, a hora que começou a enrolar, eu não via mais o fim. Eu olhava assim e não sabia. Quando cai a ficha, você percebe que você tá ferrada, tá entendendo? Porque quando você compra no cartão, no final do mês você tem que pagar com o seu salário fixo, e não com o crédito que você tem, tá entendendo? Então, quando cai em si, você vê a besteira que você fez. Não sabia mais o que fazer. A hora que eu parei pra pensar, porque eu não estava pensando, eu simplesmente ia no automático comprando, felizona, achando que eu tinha possibilidades, achando que eu tinha aquele crédito que o banco tinha me passado, né? Então, assim, comecei a criar uma ilusão totalmente fora da minha realidade. E aí, a hora que eu parei pra refletir, eu já estava totalmente endividada. Não sei por cálculos, né, quanto que foi os valores, mas eu tinha 5 cartões de créditos,
na época com limites assim altos, né, para minha renda, e eu consegui me Era 5 endividar com cartões de todos esses crédito. cartões de crédito. 5 cartões de crédito. Como ela falou que são com valores muito altos, eu imagino que ela tinha bastante limite, cara. Ela falou que tinha um de 20 mil. Só com esses 20 mil já é fora do comum, que é mais difícil ainda. E os outros eu acho que era papo de quanto? 5, 3. Pode chegar nos 30 mil? Pode ser. As lojas físicas que eu comecei a não conseguir mais pagar também o crediário. Eu comecei a entender que eu estava no buraco quando eu não tinha o dinheiro pro dia a dia, quando eu não tinha dinheiro sequer para abastecer o meu carro, quando eu não tinha dinheiro para comprar pão, quando eu não tinha dinheiro, gente, de verdade, para comprar uma água. Então eu me vi realmente totalmente endividada e sem saber para onde ir. Fato bem importante de frisar. Chegou ao ponto de faltar dinheiro para comprar um pão, para colocar gasolina no carro, coisas que são básicas no dia a dia, que ela não conseguiu. Bom, vamos frisar uma coisa muito importante sobre salário e cartão de crédito. Se você tem um salário mínimo e tem crédito que passa desse salário mínimo, esse crédito não acrescenta no seu salário. O seu crédito que você tem mais do seu salário não é seu, é um empréstimo. É uma coisa de um empréstimo, pessoal. O seu banco vai estar lá em empréstimo, mas você vai ter crédito, por exemplo, R$ 2.000 de crédito no seu cartão de crédito. Isso não é seu, é um empréstimo do banco, tá entendendo? Então, você tem que frisar ainda mais, começar a entender sobre finanças. Se você começar a entender sobre finanças, anotar o que você gasta, o que você não gasta, o que sai, o que não sai, você vai ter ideia, pessoal. Mas a maioria das pessoas sabe o que fazer, mas fecha os olhos para isso. Quer ficar todo final de semana saindo, curtindo por feriado, e não consegue. No final do mês vai ter que pagar muito no cartão de crédito, tá entendendo? Então é difícil demais. Então eu recomendo muito, se você quer, por exemplo, ajuda sobre finanças, eu estou aqui à prontidão. O meu Instagram vai estar na descrição do vídeo. Então é isso. Vamos se conscientizar. Se você quer dar bem na vida, se dar bem na vida, não estou falando de ficar rico, de sucesso, mas ter uma vida equilibrada. Primeiramente, você tem que ter educação financeira para entender o que é isso. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. O canal da Débora V. Rosa vai estar na descrição do vídeo. Então, esse foi o vídeo e até a próxima.